E hoje nós vamos tratar dos anjos caídos, dos anjos tropeçados. É um conhecimento muito importante, porque falar dos anjos caídos é entender todo o contexto evolutivo. É entender todo o processo consciencial, é entender toda a transformação do homem animal no homem anjo que nós deveremos ser. Entender a missão angélica, entender tudo que está relacionado a estes anjos caídos, é entender a evolução, é ter respostas de onde a gente veio, o que é que faz, para onde vai, e um posicionamento da nossa evolução no próprio contexto dos planos de Deus, dos planos de Melquisedeque. Quando a gente entende esse episódio dos anjos caídos, a gente vai entender o jogo evolutivo. Atrás desse conhecimento está a nossa origem. Nós nos tornamos pensadores a partir desse episódio. Foi a partir dos anjos caídos que nós nos transformamos de animal para hominais, os seres humanos. Através desse processo, nós adquirimos os maiores mestres da humanidade. Porque todos os grandes mestres que vocês conhecem através de todas as tradições, pode falar da tradição budista, da tradição chinesa, como por exemplo Fukhi, Forri, como da tradição zoroastrina, mais de 100 manifestações de Zoroastros, de Krishna, de Buda, de Jesus, pode falar de Mohamed, de Maomé, pode falar de quem vocês quiserem, todos eles são anjos. E já para chutar o pau da barraca, todos eles são luciféricos. Não tem ninguém que não seja luciférico, porque foi a única hierarquia que caiu e se envolveu com a humanidade. Todo o processo de transformação da consciência é um processo luciférico. Quem é Jesus? Já falando no final o que nós vamos comentar. Jesus representa a transformação de Lúcifer trevas em Lúcifer luz. É o anjo caído no contexto evolutivo, caído na ignorância, caído no mal, caído na animalidade que nós éramos na época do paraíso e transformado, exaltado na maior riqueza de uma manifestação como o próprio Mestre Jesus. Não existe diferença entre Jesus e Lúcifer, é o mesmo ser. Só que quando a gente ouve falar em Lúcifer, os nossos dogmas, os padres, a religião, colocam Lúcifer como capeta, como Beuzebu, como diabo, como uma entidade que existe, porque eles criaram, porque não existe isto em hierarquias. Falar de Lúcifer e falar de Jesus é falar da mesma coisa. Só que existem dois Lúciferes. Um Lúcifer que caiu, que são esses anjos caídos, aspectos luciféricos, e anjos não caídos, que nunca caíram, sempre estiveram como Lúcifer no reino celeste. Nunca se sujaram, nunca estiveram envolvidos com o mal, são hierarquias de alta luz, de alta consciência, de alta beleza também. E Jesus foi o primeiro anjo caído no seio da humanidade que conseguiu voltar ao reino celeste, o primeiro e único. Antes dele ninguém conseguiu. Buda não conseguiu, Krishna não conseguiu, ninguém conseguiu. Ele foi o primeiro, que através de um processo de transformação chegou então ao retorno de onde ele caiu. Aí vem a história de Lúcifer e aí vem a história de Jesus. E ele diz isso no próprio Apocalipse. Vocês duvidam? Leiam Apocalipse no número 22, Apocalipse 22, no penúltimo parágrafo, ele diz: eu sou a estrela da manhã, eu sou Lúcifer, ele está dizendo, a estrela que corresponde à estrela da manhã, a estrela da aurora, a estrela que faz o mundo brilhar. E a estrela da aurora, além de ser Vênus, que é o planeta que surge no horizonte, quando a consciência do Sol se une com a consciência de Vênus, isso é um símbolo iniciático muito forte, e Vênus é o quinto princípio, é o angélico, é Lúcifer. Na palestra de hoje, o que a gente vai querer passar para vocês? Exatamente esta consciência dos anjos caídos, dos anjos que entraram no contexto evolutivo. Nós temos todos os nossos padrões, todos os nossos mestres, toda a nossa orientação espiritual, todo um trabalho muito forte através destas consciências que caíram no contexto evolutivo. E tudo isso aconteceu como um saque contra o futuro. Ou seja, tudo que ia acontecer somente iria acontecer dentro de tempos muito avançados no futuro. Eles se deram em holocausto, entraram no processo evolutivo para acelerar todo o processo de consciência do homem e de transformação do homem. Dentro do contexto evolutivo, qual foi a grande missão que nós recebemos? E a missão angélica foi a missão de plasmar o homem, porque nós estamos num quarto reino evolutivo. O homem representa o reino maior, o quarto reino, o principal. Ele tem dentro dele o reino animal, tem dentro dele o reino vegetal e tem dentro dele o reino mineral. O homem representa uma quarta coisa, um quarto estado de consciência. Mas hoje, o homem não é só homem. Nós temos chance de ultrapassarmos as barreiras do homem
homem, porque nós não temos mais caras de homem, nós não temos mais corpos de homem, nós não fomos projetados como nós somos. Se nós temos essa genética, se a gente vê a beleza de uma Sharon Stone, a beleza de um Brad Pitt, ou seja, lá quem vocês acham que é bonito ou feio, toda essa beleza advém de formas angélicas de um quinto reino evolutivo, não do quarto. Porque o quarto nós éramos monstros horríveis, feios, e ainda bem que nós mudamos. Essa miscigenação dos anjos caídos no contexto humano melhorou a experiência genética. Nós ganhamos muito, é por isso que a gente fala do saque contra o futuro. Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Falando rapidamente, a Terra é a quarta reencarnação, ou a quarta manifestação planetária. A primeira, a Terra não chamava Terra, ela chamava-se Saturno. Era muito grande, era simplesmente gasoso esse planeta, muito enorme, e ele só existia na dimensão mental, não existiam as outras dimensões. E nessa dimensão mental foram feitas experiências com o mineral. Depois do elemento ar, que foi o primeiro elemento, veio o elemento fogo, e aquele ar inflamou, pegou fogo, surge o Sol. Não esse Sol que a gente vê, um Sol que existia apenas no mundo astral, e lá fizeram as experiências do vegetal e criaram o mundo astral. Depois houve uma densificação entre o elemento água, ou seja, tudo aquilo que era fogo, que era energia, o elemento água fez com que ficasse tudo fundido em altíssima temperatura, então ficou líquido, ou seja, tudo fundido em altíssima temperatura. Esta fase chama-se Lua, e a Lua aconteceu no plano etérico, que é o plano da água, e lá fizeram as experiências do reino animal, no mundo etérico. E aí chegamos na nossa dimensão, que é a dimensão física, que é a quarta reencarnação. Primeira Saturno, segunda Sol, anterior, terceira Lua, anterior, essa que está aí é um cadáver daquela, anterior etérica, essa é física, e aí surge a Terra, a quarta encarnação. E na Terra, uma hierarquia fez então a sua imagem e semelhança, todos nós, que é a hierarquia Jiva. E usou o quê? O mundo físico para criar o homem como experiência, o homem e a mulher. Esta é a história das reencarnações. Só que quando nós estávamos na terceira fase da Lua, houve uma revolta, houve uma rebelião planetária. Ou seja, as hierarquias não aceitaram. E Lúcifer se rebelou, não aceitou. Ele falou que a coisa estava muito atrasada, ele não gostava daquilo, então já criou uma confusão. E o sistema Lua foi incompleto. Foi feito só metade dele. Por isso que em reflexo aqui na Terra, a Lua é o nosso breque. A Lua, então, a gente só vê metade dela, a gente só vê uma parte aparente. E a parte aparente da Lua que a gente vê é a parte que está de frente para nós, obviamente. E o lado de trás da Lua é oculto. E quando a Lua dá a volta em torno da Terra, sim, a gente só vê uma face dela. Mas quando ela deu a volta, ela deu uma volta inteira. O mesmo tempo que a Lua translada em torno da Terra é o tempo que ela gira em torno dela mesma. Por isso que a gente só vê uma face dela. E isso acontece porque a experiência na fase Lua foi incompleta. E isso que foi incompleto na fase Lua, os animais não tiveram a experiência completa, tudo isso se repercutiu na Terra. Na Terra nós tivemos uma transformação animal muito grande. A variação do animal aqui foi enorme. Se a gente olhasse os animais do passado, animais esquisitos, a gente está falando muito antes dos dinossauros, tiranossauros, pterodáctilos, tudo aquilo que vocês conhecem. Aí vieram todos esses animais, veja a riqueza do mundo animal que houve. Por quê? Teve que fazer aqui porque na Lua não foi possível. E nós estamos atrasados, porque como homens, a gente devia ter a consciência onde? No nosso mental. E onde que está a consciência? No emocional. Nós somos mais emoção, mais sentimento, mais prazer, mais novela, mais ratinho, mais Faustão, do que coisas que mexem com a inteligência. É mais emocional, porque nós estamos atrasados. Isso provocou um atraso. E na evolução, esse atraso se repercutiu na formação do homem. E nós estamos numa quinta fase evolutiva, chamada ariana. Mas ocorreram outras fases anteriores. Tivemos uma fase chamada adâmica, onde nós éramos mais ou menos representações como sombras que corriam para lá e para cá no planeta quando a Terra estava se densificando na forma de nuvens, nas formas gasosas da primeira experiência de Saturno. Nós tínhamos apenas o corpo físico, fumaças que iam para lá, para cá, éramos sombras. E passamos por várias experiências até chegar nas formas lindas dos cristais. Isso era o que a gente era na fase adâmica. Acabou essa fase, entrou uma segunda chamada hiperbórea. Nessa fase hiperbórea, que demorou muito tempo, nós começamos a ter formas dos vegetais. Desde os mais simples até vegetais complexos, arborescentes, cheios de detalhes, todos floridos, era a forma que nós tínhamos. Junto com o físico tinha a vida também. A gente começava a ter a vida. Depois que acabou essa fase hiperbórea, o ser humano em plasmação aqui, o que ia ser homem, começou então a ter o impulso do animal. E começamos a ter formas dos animais. O homem e o animal era muito semelhante. Isso aconteceu na fase lemuriana. Geneticamente nós nos miscigenávamos com os animais. Nós tínhamos relações
relação sexual com os animais. É só ler a Bíblia e a Bíblia diz das relações que Adão tinha com os animais. Nós éramos animais, só que animais que estavam sendo modelados, preparados para virarem seres humanos, numa quarta fase, que seria na fase Atlântica. Na fase chamada Lemuriana, foi a grande transformação, e foi nessa fase onde nós estávamos mais animais, mas sendo talhados, trabalhados para virarem homens, na quarta fase Atlântica, foi ali que houve um saque contra o futuro novamente. Da mesma coisa que aconteceu na Lua, que anteciparam, pararam a evolução para começar a Terra, na terceira raça-mãe, reflexo da Lua, fizeram a mesma coisa. E aí vem a queda dos anjos. E eles entraram na matéria e caíram. E como é que aconteceu a queda dos anjos? Como é que era o homem? Então eu vou citar para vocês como é que era o homem. O homem na época do paraíso. Era lindo de morrer. Como é que era o homem? O homem era enorme. Ele tinha 4,30 metros andrógeno. 4,30 metros de altura em média. Eu estou falando na época do apogeu da Lemúria, que foi há 280 milhões de anos atrás. A experiência da Lemúria começou 417 milhões de anos atrás. Muito tempo. Onde o homem estava sendo plasmado, tirando do animal para ser o que seria futuramente o homem. Estava sendo estruturado. Era o animal melhor que tinha, que ia virar homem. Era um bichão. A gente era um bichão. E depois nós tivemos o grande apogeu, onde as experiências ficaram ricas, na era primária, no período paleozoico, há 280 milhões de anos atrás. 280 milhões de anos atrás foi o apogeu da Lemúria, onde os animais estavam na sua plenitude de formação, de plasmação, e onde aquilo que era animal, que ia virar homem, que somos nós, também estavam na plenitude. 280 milhões de anos atrás. Essa experiência, depois do apogeu, foi muito comprida, era muito lento. Então o que aconteceu? Atravessou a era secundária mesozoica, foi devagar, atravessou o período Triássico até 220 milhões de anos, o Jurássico 185 milhões de anos, e foi vindo para cá. Chegou no Cretáceo a 80 milhões de anos. E aí chegou o episódio da batida na mesa, não dá mais, vamos jogar os anjos lá para baixo e vamos acabar. Quem comandava todo o processo, quem que era? Era Rafael, o anjo da terra. Só que Rafael não estava trabalhando. Quem que estava trabalhando? O terceiro anjo, que é o animal. O primeiro anjo, o anjo que trabalha o animal, é Samael. É a consciência de Samael que estava plasmando o homem. E o homem não era feito à imagem e semelhança dos deuses? Samael representava o padrão que ia dar o homem. Nós estamos sendo plasmados, mas estava muito devagar a coisa. Você vê o período. Começou com 417 milhões de anos atrás, estávamos aqui com 80 milhões de anos atrás, atrasados. Até que chegou o momento do paraíso. Os anjos caídos referem-se ao momento do paraíso. E aqui vem um alerta. Os evangélicos falam, já vi vários em rádios, dizendo que o paraíso foi há 5.000 anos antes de Cristo. Um absurdo, uma burrice, porque se a gente olhar a idade da Terra é muito anterior. A idade da Terra dos calendários ocultistas é 1.955.884.804 anos. E a humanidade, ela começou um pouco depois, quase 270 milhões de anos depois. Nós temos uma idade simples de 1.664.501.104 anos, nesse calendário. Aí vem a fase adâmica, hiperbórea e lemuriana. E aqui, a 280 milhões, nesse período, era o apogeu. E ela foi indo, até chegar no período do paraíso a cerca de 71,7 milhões de anos atrás. Foi muito antigo o paraíso. A grande pirâmide de Quéops, no Egito, tem 80 mil anos. Como é que o paraíso existia há 5.000 anos atrás? Então a pirâmide foi anterior ao paraíso. Então quem criou a pirâmide? Foram ursos? Foram cachorros? Foram gatos? Ou foram animais da época? Dinossauros? Ou quem que criou? Paraíso liga-se a 71,7 milhões de anos atrás. Lá aconteceu a separação dioica da humanidade. O que é a separação dioica? É um ser ter órgãos sexuais diferentes numa mesma espécie. Isso chama separação dioica. E lá então surge o homem e a mulher. Surge a separação dos sexos. O episódio do paraíso, voltando nos tempos sem fim, chega a 71,7 milhões de anos atrás, que é onde eu vou contar a experiência agora, para vocês entenderem a experiência do paraíso. E a raça lemuriana continuou, apesar do paraíso, que vai mudar muito, vou falar muito sobre isso, ela continuou e terminou na era terciária, no período Paleoceno, 65 milhões de anos atrás. E entrou mais para frente. Ela terminou há 53,7 milhões de anos atrás, ou 700 mil anos de começar o Eoceno, da era terciária. De 417 milhões de anos até 53,7 milhões de anos atrás, foi um período muito longo. E mudou muito, e a coisa era devagar, e as hierarquias não aguentavam mais. Coisa
queda era mais devagar do que vocês pensam. Bom, aí chegou o momento que falou, não, vai ter saque contra o futuro. E aí vem a figura de Lúcifer. O que faz Lúcifer? O saque contra o futuro. E ele se dá em holocausto. Mas como é que ele se deu? Por vontade própria? Não, ele foi exigido. O Eterno, que é Melquisedeque planetário, que é o Melquisedeque que nós chamamos do sistema solar, que o corpo dele é o próprio Sol, ele resolveu acelerar o processo. Falou, Lúcifer, você vai acelerar o processo, porque o terceiro anjo está muito atrasado. Então eu já vou jogar 2 para cima para você ir lá e arrepiar, como a gente fala. O que aconteceu? Não vou. Houve a negação. E a negação gera o quê? A guerra do céu. A guerra do céu gera o quê? A Taraka Maia. Parte da hierarquia se posicionou contrário à vontade de Deus, Melquisedeque, e parte da hierarquia se posicionou favorável. A polaridade foi criada espiritualmente. Não existe a polaridade no espiritual, mas a criação desses jogos, sim. Aí vem Micael, com a espada flamejante, grita, Micael, que quer dizer Micael, é Deus. Quem como Deus? E catapumba, joga Lúcifer no meio da humanidade. Aí vem a queda dos anjos. Na mitologia, Lúcifer é Hefesto, o rei da forja, o rei do fogo, o rei do metal, esse que cria tudo através do fogo, que representa o espírito luciférico. E quando ele caiu muito violentamente e ficou coxo. É aquele deus coxo que representa Lúcifer. Lúcifer coxo. É o Hefesto da mitologia. Caiu esta hierarquia. Para quê? Acelerar o processo evolutivo. Mas qual era a nossa situação na fase lemuriana? Éramos animais. Só que éramos animais que futuramente seríamos homens. Não homens como nós somos hoje, mas muito feios. E aí vem a descrição que eu comecei, mas é importante colocar no espaço-tempo para a gente entender melhor. Qual era a nossa altura? 4,30 metros de altura. E a raça lemuriana, ela tinha 3 sentidos, um superior e 2 inferiores. Ela tinha audição, a gente tinha uma baita de uma orelha, que eu via tudo, que nem cachorro. Já ouvia. A gente tinha o tato, sentia muito pelo tato, e nós éramos cegos, não enxergávamos nada do mundo terreno. O mundo terreno, a gente percebia pelos impactos da criação e pelo tato, e pela audição. Barulhos aqui a gente ouvia e também sentia as irregularidades, as texturas, tudo que a gente percebe pelo tato, mas não enxergávamos nada. Nós éramos cegos ao mundo físico. Por outro lado, nós enxergávamos o mundo espiritual, 100%. Nós enxergávamos diretamente as hierarquias que estavam nos criando, que era a terceira hierarquia de Samael. A gente enxergava o mundo espiritual, éramos cegos. Como é que nós éramos? Nós éramos enormes, 4,30 metros. Nós éramos todo abertos aqui. A pele era arreganhada aqui pro lado. Então imagina um negócio aberto aqui, ó. Os órgãos estavam sendo plasmados. A gente estava sendo projetado como homem, não como animal. Toda a fisiologia, ela é criada de dentro para fora. Primeiro, as hierarquias fazem a fisiologia, compactam a fisiologia e depois colocam a carcaça. É como numa indústria de automóvel. Primeiro você põe o chassi, depois você põe o motor, os bancos, põe os painéis, aí você vem com a carroceria e põe por cima, e parafusa por baixo, solda, etc. Tá fechado o carro. A gente também foi assim. Nós estamos sendo plasmados de dentro para fora, usando o reino animal, usando o reino vegetal. O nosso pulmão foi tirado de uma árvore, só que é uma árvore inversa, que faz o ciclo contrário. Em vez de absorver gás carbônico e soltar oxigênio, é uma árvore que absorve oxigênio e solta gás carbônico. É uma árvore contrária. Em vez de absorver calor, ela produz calor, que são as calorias que a gente tem. Todo o sistema fisiológico estava sendo formado, tudo arreganhado, a visão não estava conectada, tudo isso era aberto. Olha que coisa linda. E aqui o olho ficava que nem o tubarão martelo, um de cada lado. E eram cegos. O sistema nervoso não estava conectado, nós só tínhamos uma conexão, que era pela glândula pineal ou epífise, que ficava aparente, enorme, vermelhona aqui na testa. Através da epífise, nós éramos títeres, bonecos, e éramos atraídos. Andávamos daquele jeito, cegos, e só enxergávamos as hierarquias, e reflexo das hierarquias estávamos sendo plasmados como bonecos. Éramos autômatos, não tínhamos nada. É simplesmente isso. Tudo era perfeito, a gente era feio, mas não tinha doença, não tinha praga, tudo funcionava. E a gente estava sendo plasmado. Aí as hierarquias olharam e falaram, o bicho está feio, precisamos melhorar isso. E aí vem a queda dos anjos, para melhorar a espécie, para melhorar a experiência, para acelerar todo o processo da evolução. E aí vem a queda dos anjos, para acelerar esse processo. Como é que a gente era? Todo arreganhado, tudo formado, cegos, um olho morto aqui, outro morto lá, uma pineal e guiado pela pineal. O pé parecia aquelas pizzas gigantes, redondão, não tinha dedos, tinha apenas umas reentrâncias. O calcanhar era grosso para trás, protuberante para trás, sem dedos, e aquela pizzona ali, andando assim. Os braços eram muito compridos e os braços chegavam no chão. A mão enorme. Tínhamos 3 dedos só. No pé, 3 riscos, que iam ser dedos. Na mão, 3 dedos. E lá, encostado no chão. A gente andava, blu, bluf,
blu-bluft, tentando ficar com a coluna em pé. Nós éramos atrasados, burros, ignorantes, títeres, não pensávamos, éramos animais. Simplesmente isso. E nesse processo a gente estava sendo evoluído. A gente existia aos milhões. Adão nunca existiu um só. Adão, um só é padrão. E Adão é esse daí. Todo mundo vê Adão bonitinho, com uma folha de parreira, cobrindo as genitálias, tudo bonitinho. A gente vê a artista de cinema, nossa, toda bonitinha, como Eva. É nada. Nós éramos esse monstrengo, coisa horrorosa. Não éramos bonitos, não. Até chegar a queda. As hierarquias viram esse monstrengo e falaram, vamos mudar. Como é que a gente nascia? A gente nascia pelo escorrer da matéria vital. Nós tínhamos a matéria vital, que formava como que escamas, como que bolas grudadas de matéria vital, prana, compactado. Isso escorria, ia saindo pela pele, levava todos os princípios que vinha de todas as células, levava parte do que estava sendo plasmado, parte do que estava sendo coberto, e tudo isso ia formando um bolsão. E a gente formava uma baita de uma bola aqui. E quando aquela bola estava muito pesada, tendo todo o contexto das outras células, a gente simplesmente agachava daquele jeitão e jogava aquela bola. E daquela bola a gente ia se formatando e o filho nascia tão feio como o pai. Quer dizer, nascia com todos os princípios, bichão que naquele crescia, que tinha matéria vital, e a gente se autorreproduzia. Nós existíamos aos milhões. Quantidades enormes, se autorreproduzindo. Este era o processo. Era um processo de reprodução por androgenismo. E qual era a nossa forma? De animais. Nós tínhamos formas de animais. Coisa horrorosa. As hierarquias, o que fizeram? Quando caíram, falaram, vamos mudar esse processo. Lúcifer foi quem mudou toda esta forma da humanidade, com a queda dos anjos. Aquele ser que andava daquele jeito, gradativamente, o que fizeram? Começou a separar. Nós já nascemos do ovo. Tudo que tem na natureza, nós temos. Tudo que acontece na criação, desde o espermatozoide que fecunda o óvulo de uma mulher, todo o processo, a gente tem toda a estrutura e nós repetimos as fases anteriores, essas formas. Se a gente olhar, é uma cabeça grande, nós temos um rabo muito grande quando a gente está sendo formado, como feto. Aí o rabo encolhe e vira o quê? A coluna vertebral, e a gente vai se formatando, vai tendo um aspecto humano. Todos aqueles aspectos que a gente tem em formação no útero materno, nós tivemos fisicamente, externamente, na plasmação. Os anjos se encheram, caíram e mudaram o processo. E aí vem o processo da saída do androgenismo. Como é que aconteceu? Aquela matéria que ia escorrendo gradativamente e formava o ser que saía um bicho tão feio que nem o pai, e depois já saía andando, como os animais fazem, como as aves fazem, pelos ovos, aí começamos a ter o nosso processo. Este ovo ele foi sendo retido, este ovo ele foi ficando dentro de um ser, foi feita a separação dos sexos. E como é que era o sexo? Vocês conhecem a flor de lis? São 3 bananinhas para cima, 3 bananinhas para baixo e uma parte que une as duas. É o símbolo do escotismo. O órgão sexual ficava aqui embaixo, bem aqui, no final, e este era o órgão sexual. Se vocês levantarem a batina, não de um padre, mas de um anjo, vocês vão ver o quê? O órgão sexual angélico, que é a flor de lis. Por isso que a flor de lis é o maior símbolo do amor, é o maior símbolo do sexo, é o maior símbolo da transformação. Transforma tudo. Onde entra a flor de lis, existe transformação social, existe transformação no amor, existe transformação na consciência. E essa flor de lis, com 3 bananinhas, era o órgão andrógeno. Se a gente olhar um anjo e quiser ver os órgãos sexuais, levanta a batina dele, olha lá, a gente vê a flor de lis. Ele fica na superfície, não é nem para dentro, nem para fora, é o andrógeno, o órgão sexual andrógeno. Aí houve a separação dos sexos. Como é que houve a separação do sexo? Aquela parte da bananinha, que era externa, uma parte ficou para trás e virou o quê? A separação pegou a flor de lis e ficou metade com uma espécie e metade com a outra. Dividiu a flor de lis, a parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo virou o órgão sexual masculino, onde a bananinha da esquerda virou o testículo esquerdo, a bananinha da direita virou testículo direito e a parte central virou o membro do homem, tudo externo. E no mesmo ponto, para dentro, na mulher, a parte de cima da flor de lis foi interiorizada. A parte da esquerda virou o ovário esquerdo, a parte da direita o ovário direito e a parte central o clítoris, que corresponde ao órgão sexual feminino em correspondência ao masculino. Quem produz os hormônios sexuais? Androsterona, testosterona, que dão as características gostosas que o homem tem, que as mulheres tanto gostam. Os testículos do homem. O que produz os órgãos sexuais da mulher, que dão a beleza da mulher, a característica feminina, a voz fina, todo esse charme que a mulher tem? São os ovários, que dão o estrógeno e a progesterona, que são os órgãos sexuais femininos. Androsterona e testosterona são os masculinos. São os ovários que dessas características. Só que esses foram interiorizados e o outro foram exteriorizados. E aí nasce a separação dos sexos. Aquilo que era bola, que ficava para fora, que a gente botava no chão, ficou no aspecto que foi interiorizado.
gerado e a bola foi interiorizada com o processo. Virou então o útero que a mulher tem. E a placenta, que é material vital daquelas bolinhas que escorriam e que levava a experiência para frente através do ovo, virou o óvulo interno e virou a placenta por dentro. Ou seja, foi feita uma invaginação. É como que a gente desse um murro dentro daquele óvulo e aí formou o útero. A parte da placenta ficou para dentro e o que ficou para fora foi agregado para grudar tudo isso na cavidade abdominal. E aí nasce o útero, que é o processo onde nós somos criados e de onde nós nascemos. Aí houve esse processo, a separação dos sexos. E se vocês olharem uma criança no ventre da mãe, um bebê, feto no ventre da mãe, até 9 semanas, é impossível dizer qual é o sexo, porque ele tem os dois. Ele tem a flor de lis. De 9 semanas é que ou ele joga para fora ou joga para dentro. Se joga para fora, nasce homem. Se vai para dentro, chama-se invaginação, esse processo da célula, vira mulher. Somente com 9 semanas nós determinamos. E existem experiências científicas que levaram fibra ótica e olhando, filmando o que acontece, para e passo, momento por momento, flash por flash. E depois nos flashes você vê então em sequência a formação, a separação da flor de lis que eu estou falando, no órgão masculino para fora ou no órgão feminino para dentro. Tá ali, a ciência já comprova. Aí a gente tem uma prova científica da flor de lis desses acontecimentos. O que aconteceu nessa fase com a queda dos anjos? Separação dos sexos. Aí nasce o bicho animal, bicho que ia ser homem, andrógeno, passou a ser macho e passou a ser fêmeo. Aí nasce a polaridade dos sexos. Por que aconteceu isso? Por causa da queda dos anjos. Porque os anjos são andrógenos. Como é que é o órgão sexual de um anjo? É exatamente a flor de lis. Quando ele cai na matéria, ele se polariza em anjo homem e anjo mulher. Aquela flor de lis se separa. E este modelo angélico se repercute na criação do jeito que eu falei. O anjo que caiu na evolução, os anjos caídos se polarizaram em anjo e anja, anjo homem e anjo mulher. O anjo homem teve como padrão Samael, que é a terceira hierarquia que estava criando o animal, ele entrou no estado conceitual do animal, e o anjo mulher chama-se Lilith. Aí vem os grandes mistérios de Samael, atrás de tudo que o homem tem de animal e do início da evolução, da transformação do animal em anjo, é Samael, começa com Samael, passa por Rafael e Rafael passa por Lúcifer. É o melhor ataque da seleção. É Samael, Rafael, Lúcifer. Samael, animal. Rafael, hominal. Lúcifer, angélico. E da mulher, é a mesma coisa. Só que o início de Lúcifer como mulher é Lilith. Então passa de Lilith para Rafaela e para Lucífera, ou Lúcifer feminina. Aspecto feminino de Lúcifer. São os aspectos masculinos e femininos que se repercutiram na criação. Aí vem a queda dos anjos na matéria que provocou todo esse processo. Quanto que de Lúcifer caiu na matéria? 1/3 da hierarquia. Isso está em toda a Bíblia, está no Apocalipse, está em todas as revelações. Apocalipse é revelações. Quanto que caiu? 1/3. Lúcifer caiu com 1/3 da sua hierarquia. O que aconteceu com os outros 2/3? Não caíram. Quando a gente fala Lúcifer, tem dois. Tem um Lúcifer, anjos caídos. E tem um Lúcifer, que a maioria, 2/3, não caídos. Continuaram lá como anjos perfeitos. Quando a gente fala Lúcifer e entende diabo, quando a gente fala Lúcifer e entende mal, existe, lógico, quais são? Os caídos, que eles entraram na animalidade. Começaram o processo da animalidade para acelerar, resgatar o atraso da evolução e transformar aquilo que era animal em homem e homem em anjo. A missão é essa. E o que não caiu? É o mesmo. Anjo esplendoroso, de uma quinta consciência, de uma quinta sabedoria. Por isso que os processos iniciáticos buscam conectar o anjo Lúcifer dos céus com o anjo Lúcifer da terra. E fazer com que esta consciência luciférica, divina, maravilhosa, fantástica, que nunca foi conspurcada, nem está nesse processo, inteligentíssimos, os anjos de luz mais lindos que existiram dentro da manifestação. E fazer com que esses que caíram se transformem neles. E qual foi o primeiro anjo caído que voltou? Jesus. Se ele voltou, ele representa o quê? O nosso padrão. Ele representa aquilo que nós devemos chegar um dia. O processo luciférico foi um processo de acelerar a evolução, de transformar o homem animal no homem anjo. Todo o processo da evolução é luciférico. Todos os avataras, todos os mestres, todos os duijas, todos os folhas soltas, todos os seres de consciência, como Buda, como Krishna, como Maomé, como Zoroastro, como Forri, como Rans, todos eles são luciféricos, que são seres especiais. E quando Lúcifer caiu no meio da humanidade, caiu 1/3, 33,3%. Mas como Deus se manifesta de uma forma trina,
é 1000. E vamos falar 333, que é a mesma coisa. 33 em 100, 33,3 em 100 ou 333 em 1000. Então 333 caíram, 666 não caíram. Dá 999. Com mais Lúcifer, é o total. Em termos de milhares. 2/3 não caiu. Aí vem o número da besta. E o número da não besta. Qual é o número do Lúcifer que não caiu? O que ficou lá? É o 666. Ficaram 666, ou 66,6%. E do que caíram? Quantos que caíram? 333. Só que quando eles caíram, o que eles fizeram? Polarizaram em 333 machos e 333 fêmeos, que dá 666. O andrógeno é 666 e o não andrógeno é 666. Andrógeno é espiritual, não andrógeno é material. Andrógeno é a consciência, pureza, beleza, inteligência. E o outro é burrice, cretinice, idiotice, na polaridade. Porque a polaridade é o mundo da ignorância, é o mundo da não verdade e da verdade. Aí vem o número da besta. 666 é o número de Lúcifer que não caiu, é o número do Papa, é o número de Jesus, é o número dos mestres, é o número de todos os seres de alta consciência, é o número espiritual por excelência. E 666 é o oposto também, é o número da besta, da maior ignorância, da maior desgraça humana, do que existe de pior na manifestação. Um jogo do 666, terreno versus 666 celeste. Nós vamos ter a marca da besta. Vocês já ouviram falar no Apocalipse, nos finais dos tempos? Só que tem dois marcados, e os dois têm a mesma marca, é 666. Só que tem uma 666 que te leva para baixo, uma 666 que te leva para cima. Espero que a de vocês não esteja invertida de ponta cabeça, que a gente suba. E o Apocalipse fala disso. Como é que fala de Lúcifer no Apocalipse? Que é livro de revelação, livro de verdade. É um dos livros mais cabalísticos que tem, como Daniel, é outro livro, como o livro de Isaías também, como o livro de Ezequiel, e tem vários livros assim. A roda de Ezequiel. É cabalístico, muito interessante. O Lúcifer é o dragão celeste que tem 10 chifres e 7 olhos. E com o rabo ele bateu e arrebanhou 1/3 das estrelas e jogou no meio da humanidade. Ou 1/3 dos seus anjos. Mas ficaram quantos lá? O que sobrou? 666 ou 66,6%. Aí vem a queda dos anjos. O que aconteceu quando houve essa queda dos anjos? Quando eles entraram na nossa dimensão? O que aconteceu? Mudou muito. Porque nós estávamos sendo plasmados para sermos homens horríveis, feios, com outro padrão. Não tem nada a ver com o nosso rostinho aqui. Você precisa ver como a gente era feio. E é possível entrar lá? Vocês têm dúvida? Entrem. Como é que vocês podem ver isso? Vocês vão ver o que eu vi, o que vocês podem ver, o que qualquer um pode ver. É só pôr a consciência no ponto bindu, na ponta do coração e entrar para o passado. Eu tive a felicidade de entrar em épocas daqui. Muita coisa que eu falo é vendo lá, como se fosse agora, coisas que aconteceram. Eu não sou nada especial, não. Acho que eu tropecei também, fui um caído dentro desse buraco e me levaram lá. Acho que eu tropecei e caí lá para dentro. Não sou nada de especial para ir lá. Mas talvez, como a gente tem que passar isso para alguém, a gente passa por experiências para poder relatar isso de uma forma mais aberta. A gente entra nesse momento da evolução. E vocês não vão ter dúvida. Está dentro de vocês. Se chama Registro do Ponto Bindu. Tem a idade de vocês. 1.664.501.104 anos. E lá vocês entram, param ali. Quando chega lá no tempo de 51,7 milhões de anos, mais ou menos, dá uma brecada aí, que eu quero ver o que está acontecendo. É esse episódio que eu estou contando. Ele é vivo. Vocês vão ver exatamente a mesma coisa que qualquer um vê no mundo inteiro se entrar no mesmo ponto. É a mesma realidade. É o mesmo registro que é o registro acástico. A gente entra nesses registros e tem toda essa história. Não é uma história louca. Não acredite em nada do que eu falo. Eu posso ter pulado o muro do Juqueri e estou falando essa loucura para vocês. Não acredite, não. Mas não duvide. Nem acredita, nem duvide. Vai atrás, vai pesquisar. Isso está nos seus arquétipos, nos seus registros. Quando os anjos caem, eles se polarizam. Automaticamente o andrógeno se polariza. É reflexo deles. A separação da flor de lis interna e externa, em duas metades, deu a separação dos sexos, para fora homem e para dentro mulher. E que forma um encaixe perfeito. Tudo que aconteceu com os anjos caindo, aconteceu com os homens. E quando os anjos caíram, parte deles se misturou com a humanidade para mudar a genética humana. Aquilo que ia ser óbvio. Nós não éramos para ser nada do que nós somos. Muito diferentes. E parte não se misturou. Ficaram anjos caídos que não se misturaram com a humanidade, que são os mestres, os avatares, os seres perfeitos. E estes seres, então, que não se misturaram, tinham uma vida independente, uma vida apenas trazendo consciência, organizando a evolução, acelerando a evolução. E parte da hierarquia se misturou. Parte daquilo que veio como homem, que se polarizou como macho, se misturou com o fêmeo. E parte do que veio como fêmeo se misturou com o macho. Qual é o padrão do anjo caído? É Samael, que é o anjo que estava no contexto, ele que recebeu os impulsos luciféricos. E Samael tinha 1/3 de consciência, comandado por Lúcifer, que tem 1/5 da consciência de Deus. Micael, 1/6 da consciência. Micael, quem como Deus, que significa o nome dele, jogou Lúcifer, polarizou Lúcifer e fez com que Lúcifer se misturasse, parte da hierarquia, com aquele negócio que estava sendo criado.
que éramos nós como homens, como seres humanos de quarta consciência. E parte não se misturou. Isso está repercutido na mitologia como a classe dos homens, dos heróis e dos deuses. Quem são os homens comuns? São esses que praticamente não se misturaram. Quem são os heróis? Mistura de deuses com mulheres e de deusas com homens, humanos. Deu a classe dos heróis. E quem não se misturou? A classe dos deuses. Isso conta a mitologia de todos os povos. A evolução, que era um só, como reflexo do Deus, passou a ser trina, passou a ser trimembrada. Tem homens, heróis e deuses. E aí vem a miscigenação. Como a humanidade é reflexo da evolução da própria humanidade, aqueles que não se misturaram gradativamente, geneticamente, acabam se misturando, porque por reflexos ao longo do tempo, geneticamente ficou tudo com um padrão que eles trouxeram, que é esse padrão que nós temos hoje. Aquele bicho que a gente chamava de homem, que estava saindo do lêmure na fase animal, que ia ser homem totalmente diferente do que é hoje, virou um homem-anjo. Nós não somos homens. Aqui não tem nenhum homem, não tem nenhuma mulher. Chama homem porque estamos no quarto sistema, mas nós somos anjos, podemos ser anjos. Quem é o nosso padrão, não é Jesus? Jesus é homem? Não, Jesus é anjo. Ele tem corpo de homem? Tinha. Quando Jesus estava normal, ele era homem. Mas quando Jesus se transfigurava, vinha a consciência angélica, os poderes de fazer toda a magia dele, todo o poder angélico através da figura humana, transfigurado, ele era o Jesus, anjo. Existe o Jesus homem e o Jesus anjo. Nós podemos ser homens e podemos ser anjos. Qual é a meta final da evolução? Sermos anjos. Aqui não vai ter mais homem, não vai ter mulher. No final da evolução, quando atingirmos 4 bilhões 320 milhões de anos, o que nós vamos ser? Anjos, feitos homens, exatamente iguais a Jesus, com os mesmos poderes deles. Tem chão. Não chegamos nem na metade, porque estamos com 1 bilhão 955 milhões 884 mil 804 anos na evolução, não chegamos nem na metade, que é 2 bilhões 160 milhões, que é 4 bilhões 320 milhões. O processo global. Começou no Polo Norte, está volteando à Terra, vai terminar no Polo Sul. E ali nós seremos anjos. E os pinguins serão anjos manifestados. Por isso que o pinguim é sagrado dentro da iniciação. É um símbolo sagrado. Não estou falando das lojas pinguim, estou falando do pinguim mesmo. E nem do pinguim que é inimigo do Batman. Estou falando do pinguim mesmo. Ele não é estranho. Anda em pé, protege os filhos. É um anjinho bem interessante, só que está muito longe ainda. Mas vai ser um belo de um anjo. Como reflexo da hierarquia, a gente foi se miscigenando. E aí nasce o macaco. O homem nunca descendeu do macaco. É o contrário. O macaco que é descendente do homem. É exatamente o oposto. É uma degenerescência do homem. E quando nós éramos... Lembra aquele monstrengo? Quando houve a separação dos sexos, primeira coisa que aquele monstrengo faz, tinha um animal parecido com a lontra, enorme, um baita de um animal com umas ancas largas, gelatinoso, uma lontrona. E esse ser que estava sendo plasmado, modificado para ser homem, acasalou com esse animal que era a lontra, e do acasalamento desse homem, animal, que estava se transformando em homem, com a lontra nasce o macaco, e a descendência dos macacos. O homem nunca foi descendente do macaco. O macaco que é descendente do homem. Exatamente o oposto. E aí nasce toda a semelhança genética dos orangotangos, dos chimpanzés com o ser humano. Alguns cientistas limitados falam que esta gênese é que deu a nossa. Não, eles é que vieram da nossa. Só que eles não tiveram todo o padrão hominal, tiveram parcial. E aí a condição genética não chegou a ter os mesmos padrões do homem. Nunca vai ter. Mas realmente o macaco é muito esperto nas suas macacadas. Esta polarização de Lúcifer, como a quinta hierarquia, descendo num corpo pesado, mais denso, animal, que ele não podia descer no corpo hominal. Não tinha nenhum homem, só tinha animal. Nós éramos animais que iam ser homens futuramente. Ele não podia descer no corpo de homem, e muito menos no corpo de um anjo. Não tinha nenhum aqui. Ele que desceu, ele não vai descer nele mesmo. Ele tem que entrar na evolução. Aí vem a miscigenação. Isso demora, vai demorando, vai plasmando, vai formando. O aspecto masculino de Lúcifer, o macho de Lúcifer é Samael. E o aspecto feminino é Lilith. O Lilith, na realidade, quem é? A primeira mulher de Adão. Nunca foi Eva. Adão, ele encontrava-se com Lilith através de sonhos. Ela vinha por sonhos através de Adão. Nos textos bíblicos originais hebraicos, fala de Lilith. Ela vinha cabeluda, sabe essas mulheres cabeludas? Cheio de cabelos trançados. Ela vinha nessa forma, como uma mulher animal, uivava, mordia, arranhava. Era uma espécie de uma impulsa, de uma lâmina, de uma medusa, de uma sereia, de um súcubo. E Adão, aquele bicho lá, se assustava com aquele outro bicho mais feio que ele. Só que ela mordia, ela ficava ali em cima dele, e aí começou a ser a primeira mulher de Adão.
Ela surgia de uma forma terrível, era a verdadeira volúpia, a verdadeira luxúria. E ela entrava nesse contexto em cima de Adão. E Adão, assustado, nunca viu aquilo, e de repente ele começou a ter como namorada essa Lilith, a sua futura esposa. Sanguessuga, terrível, queria matar Adão. Adão fugia, gemia, corria, era terrível. O Talmud chama de o Samael feminino. A figura Lilith é o Samael feminino. E Samael representa o anjo que leva o homem mais ao animal. É Samael, que é o anjo do animal. No Zohar, livro sagrado, no Sefer Yetzirat, livro da criação, eles falam que Lilith é a Hayu Bishat, a besta má. Ela entra como uma besta mesmo, no contexto evolutivo, porque nós éramos bestas. No Tibete, os mitos sagrados falam que Lilith corresponde ao demônio Cadus, ao demônio feminino que deu origem à criação. Na tradição da Índia, é Dakili, a deusa de Kali. Na tradição da Babilônia, é Ishtar, que tem a Ishtar terrena e a Ishtar divina. Ishtar é Vênus. É a Vênus espiritual, que não caiu, e a Vênus material, que é esse bicho feio chamado Lilith. Ela corresponde à filha de Anu, que busca no inferno Tammuz, que foi assassinado por Isdubar. É um monstro que fica o tempo todo no inferno à procura do amado que foi assassinado. Essa é a figura da Babilônia de Lilith. Veja que bicho feio. Se Lilith é assim, já imaginaram a sogra? Pelo amor de Deus! No episódio de Isaías, ela é conhecida como Onocentauros. Onocentauros é uma mistura de macaco e homem. Representa o animal se transformando no homem. Isso na mitologia egípcia é do cão, é o sinófilo. É o cão se transformando no macaco, que é o animal. É o cão, macaco, homem. São símbolos de Lilith. Vinha no sono para Adão, toda charmosa, toda libidinosa, sugando todas as energias dela, um vampiro terrível, provocava assim vibrações. Ele começou então a entender o que é sexo, o que é reprodução, através dos ensinamentos de Lilith. Depois de conhecer uma tal de Eva, que vocês conhecem, Virago, que foi tirado em Gênesis, só acompanhar Gênesis no início da Bíblia, da costela de Adão. E aí nasce a expressão feminina. É a separação do sexo que eu falo agora. A parte que foi invaginada, interiorizada, que deu os órgãos sexuais femininos, deu Eva, que é o andrógeno virado fêmeo. Quem é Eva? É o Adão fêmeo. Quem é Adão? É o Adão macho. E tudo que estava sendo plasmado para gerar a procriação, porque não existia a procriação sexual humana, isso foi criado através de Lilith. Por isso que ela foi a instrutora do processo de Adão. E aí nasce a separação dos sexos e nasce a raça dioica há 71,7 milhões de anos atrás. Lilith, ela é muito importante. Dentro da psicologia, é o maior mistério. Nós fizemos um curso falando só de Lilith, só falando dessa figurinha chamada Lilith. Se vocês tiverem interesse, quem mexe com psicologia, quem quer conhecer os valores lilithianos, que Lilith representa tudo que a mulher tem de pior dentro dela. Tudo que a mulher tem de desgraça, de angústia, de raiva, de ódio. E a mulher, quando tem ódio, é pior que o homem. Vocês já viram? É terrível. A gente até se assusta com as mulheres. Fala, como é que essa delicadeza vira uma fera tão brutal? É a Lilith dentro dela. É o maior fenômeno da psicologia. Os psicólogos não entendem Lilith. Então, quando a gente entra nos arquétipos, nos valores de Lilith, a gente entra na mulher animal. Aquela mulher que uiva, aquela mulher que agarra por cima e oprime, né? O macho, coitado. A gente sofre, viu? Nossa Senhora. É a Lilith. Ela é a inimiga do parto. Na mitologia, na tradição, é aquela que mata os recém-nascidos. Ela detesta o homem é objeto dela, como nós somos das mulheres. A Lilith vem por cima, objeta, segura o homem, deixa o homem, limpa o bolso, limpa a carteira, cuida dele, esvazia, mata, espezinha. E quando o homem não aguenta mais, ela larga. Já não serve para mais nada, tá sugado. É Lilith, né? Ela representa na psicologia tudo que a mulher tem de pecaminoso, tudo que a mulher tem de horrível, tudo que a mulher tem de desgraça, de mazelas, de inveja, de intriga, de fofoca, de excesso de luxúria, de sexualidade, de perversão. Ela é a mãe das meretrizes, das prostitutas, é a mãe da conspurcação, é a mulher que mata os seus filhos porque tem ódio dos filhos, tem ódio do marido, explora o marido. É terrível. Mas, por outro lado, este é o início da Lilith. É a Lilith animal, mas Lilith foi transformada. Esta Lilith transformada, ela foi se metamorfoseando e foram surgindo valores. E os valores mais excelsos que uma mulher tem. A mulher dá vida por um filho. A mulher ama. Quando a mulher ama, ela ama mesmo. Não é que nem o homem que enrola. A mulher ama, ama. A mulher tem amor. A mulher tem força. A mulher tem vida. A mulher sabe muito mais das emoções. As emoções da mulher fervilham. Viram. É uma coisa que o homem não sabe o que é. Eu, por exemplo, tive uma felicidade. Conheci recentemente uma moça e a minha alma entrosa com a alma dela. Não tem nada com a alma gêmea, não. Ela é totalmente oposta. Nunca pode dar certo. É o oposto do que eu sou. Mas eu sinto que ela sente. Eu sinto a emoção de uma mulher
mulher, pelo amor de Deus. E ela é fleumática. Imagina uma mulher colérica. Imagina uma mulher sanguínea. Fleumática já me derruba. Já a mulher é fogo. É terrível. Sentir uma emoção dessa, e graças a Deus eu senti, aí que eu valorizo a mulher. Aí que eu respeito mais ainda a mulher que eu já respeitava. Ela tem uma importância muito grande. Sabe quem é Lilith no contexto religioso? Maria. Chocou? Isso tudo que eu falei, daquela desgraça, daquela diaba, daquele negócio nojento, asqueroso, que sugava energias vitais, foi se metamorfoseando. Passou a ser as Marias das tradições. E o nome da Lilith excelsa, que chegou ao máximo de consciência feminina, com tudo que a mulher tem de bem, de bonito, de lindo de morrer, que já venceu, já transformou toda essa parte animal, é Alamirá, os olhos de Deus. Essa é a Maria. Quem é Maria? Quem são essas figuras de Marias que todas as tradições têm? Uma mulher santa, uma mulher perfeita na tradição cristã é Maria, que infelizmente o evangélico não enaltece como deveria, que representa o mesmo valor de Jesus. Maria e Jesus eram um ser só, um ser andrógeno, polarizado, só que Maria foi Lilith se transformando e Jesus foi Samael se transformando. Jesus é Samael, só que não é mais aquele Samael animal, é o Samael anjo, com todos os poderes, com toda a consciência, a transformação do Lúcifer caído, do Lúcifer tropeçado, no Lúcifer solto, que voltou ao reino dos céus. Então ele está hoje com a sua hierarquia, foi o primeiro que voltou. E Maria, a igreja sabiamente fez ascensão também, voltou aos céus também, está junto com ele lá, representa o aspecto feminino, porque não pode só voltar ao masculino, volta os dois, e Maria voltou com ele também. Isso tudo que eu falei desse monstrengo é Maria, a mulher mais linda, mais perfeita, mais charmosa, mais pura, mãe do próprio Deus, ou aspecto feminino dele. Quando a gente estuda Lilith, aí vem a importância. Nós entendemos todo o processo da transformação dos valores negativos em positivos da mulher, conhecemos todo o potencial feminino das trevas para a luz. Lilith representa um dos maiores mistérios que existe. Por isso que Lilith deve ser estudado. E quem se interessar, nós temos aí. Temos até um ritual de magia negra, como é que funciona. Tem até descrição. A missa negra de inverso. Isso a gente fica... Olha, vocês já leram bula de remédio? A gente lê bula de remédio, treme. Porque, puxa, mata, destrói, arrebenta. Quer dizer, é para eles se salvaguardarem que se acontecer alguma coisa errada com o remédio. É pilantragem isso. É pior que bula de remédio. Se a gente vê um ritual de magia negra, é terrível. Uma missa inversa. E Lilith, esta Lilith asquerosa, está nesse ritual. Outra consequência foi a polarização de Lilith e de Samael. Foi toda a influência de Lilith. Ela veio do ódio, ela matava seus filhos. O filho que ela gerava, ela matava, ela comia, ela destruía, ela pisava em cima. Hoje não. As mulheres fazem isso com os filhos? Algumas fazem, são loucas. Mas uma mulher consciente, que tem um pouco de evolução, nunca faz isso com seus filhos. Veja a transformação que houve. E Maria é mãe de toda a humanidade, é muito melhor ainda. Bom, aqui nasce também como consequência da queda, além dessa polarização do padrão feminino, que é muito importante, porque é o padrão da reprodução. Qual é mais importante na evolução, o homem ou a mulher? É a mulher. A mulher, porque o homem é importante. Lógico que é. Sem o homem não existe nada. Ele é fundamental. Mas quem é que tem a lei dentro dela? Quem consegue, pegando pizza, nhoque, polenta, leite, macarrão, banana, transformar tudo isso na alquimia do ventre e fazer através do sangue, que o sangue se transforme numa criança, num bebê, transforma em cabelo, transforma em olho, boca, coração, fígado. É uma magia, gente. A mulher tem essa magia. As mulheres estão muito mais avançadas do que o homem, espiritualmente falando, e na missão dela. As mulheres são importantes, só que não têm o valor que merece. Por quê? Porque elas não se fazem por merecer. A mulher não se respeita. Por que um filho não respeita a mãe? Porque ela não se respeita. Por que o filho não acredita na mãe? Porque ela não acredita nela. A mãe tem um potencial que você não faz ideia. O potencial de transformação, de magia. É fantástico. Só que a mulher tem que ser valorizada. Por isso que nós lutamos pela mulher. Primeiro, elas não vão atacar tanto a gente tem mais segurança. E segundo, o mundo vai ser melhor. O mundo é reflexo da mulher. Se a mulher falha como mãe e ela falhou, por isso que tem essa humanidade sórdida. Se uma mulher ensina o filho para ele não ser corrupto, não tem nenhum corrupto. Quem teve uma boa educação e sabe que não vai ser corrupto, se for honesto mesmo, que a mãe educou, pode colocar onde quiser que não vai ser corrupto não. Ou não? Pô, então ele foi mais ou menos educado. Mas se ele foi bem educado, ele não vai ser. O padrão da humanidade é a mulher, que ela que é a geratriz. A mulher tem que ser valorizada. Não adianta vocês ficarem estufadas aí, cheias, porque na próxima vocês vão nascer homem e nós é que vamos nascer mulher. Aí vamos estraçalhar na era de aquário e vamos subir em cima de vocês, vamos judiar, vamos limpar os bolsos, tudo que vocês fizeram vem o troco aqui, ó. Eu tenho aqui uma mala de vingança pra cima de vocês. Espere, espere. Eu vou ser daquelas mulheres perigosas, terríveis, que eu vou vir com a bolsa da Lilith e a bolsa de Maria. Qual é a tua? Lilith, joga em cima. Qual é a tua? Bolsa de Maria, joga em cima. Dualidade boa. Como consequência da queda também, entrando os anjos na matéria, além do aperfeiçoamento das formas genéticas, além de transformar aquilo que era um monstrengo, que
que seria o homem. Já pensou a gente com aquele monstrengo na fase atual? Já pensou se aceita este homem como seu legítimo esposo e outro? Não dá, pelo amor de Deus. Aí seria um parto de jumento. Aí nasce o parto com dor. Antigamente não tinha dor. Joga o ovo e ploft. Joga o ovo e ploft. Quando interiorizou e o outro exteriorizou, aí vem a dor. Aí nasce o parto com dor. Quanto mais uma mulher está no natural, ela não sente dor. Veja uma Índia, vocês já viram Índia da Luz? Não sente dor nenhuma, não tem dor. Porque ela está no natural. Agora tem a mulher, tem medo. Fala, ixi, como é que vai acontecer? Vai ser a mesma coisa que ser um tijolo. Pelo amor de Deus. A coisa é quadrada, não sei o que lá. E vem medo, e vem não sei o que lá. E reza disso, e reza daquilo, pronto. Aí vem a dor. Mas tem mulheres que... elas estão mais no natural. Se a mulher sai do natural, vem o parto com dor, como consequência do processo. Aí vem o alimento com trabalho. Antigamente era tudo moleza. Deus dava tudo, como os animais. Aí não, agora só a gente ganha dinheiro se tiver que trabalhar. Aí começou o trabalho. Aí já começou a exploração, começa a confusão. Nós temos que ganhar dinheiro pelo suor, ou se alimentar pelo trabalho, pela busca. A coisa não era mais dado pelas hierarquias. Porque nós nem enxergávamos, nós éramos cegos. O que aconteceu aqui? Aquilo que era cego, aquele ser, foi fechado. Houve a conexão nervosa com os olhos que eram cegos e houve o fechamento. A pineal, que era externa, que permitia o contato com os anjos, com o mundo espiritual, foi interiorizada. E hoje ela é pequenininha, do tamanho de uma ervilha, lá no centro de gravidade da cabeça, debaixo do cérebro. É a pineal epífise. Ela ficava para fora e chegávamos no mundo espiritual. Hoje ela foi interiorizada. Foi fechado, os olhos vieram para frente. Deixamos de ver o mundo espiritual porque foi embotada. E passamos a ver o mundo material. Nós perdemos a visão espiritual e ganhamos a visão material. Houve a cegueira, aí ficamos cegos, agora espirituais. Nós éramos cegos materiais e éramos videntes espirituais. Enxergamos tudo. Inverteu. Passamos a ser cegos espirituais e passamos a ser videntes materiais. E escuros videntes ainda. Se eu despertar a pineal, conseguir despertar a melatonina, que é o hormônio que ativa a pineal, volta toda a clarividência. Eu enxergo o mundo espiritual. Vai me voltar o olho que eu já tinha na fase lemuriana. É libertar esta visão chamada visão da pineal. Outra consequência, nós ganhamos a mente, porque nós éramos títeres, lembra que eu falei? Éramos comandados pela pineal, era um bobão, títere. Aí ganhamos a visão, com a visão, separação dos sexos, com a separação dos sexos, a mente. Mas que mente que nós ganhamos? 0 quilômetros. É que nem a história do transplante no futuro, para dar uma aliviada da tensão de Lilith aí. O sujeito chegou no futuro, tinha um monte de coisa para trocar. Você trocava fígado, trocava coração, trocava olho, e tinha um balcão cheio de cérebros. Ele falou, pô, eu tô meio com memória fraca, eu vou trocar imediatamente esse cérebro. Então tinha lá a prateleira de cérebros. Ele fala, esse cérebro aí, não, esse é de um grande cientista russo, ele custa $1.000. Puxa, esse cérebro é fantástico. Esse daqui, esse é de um cientista chinês, custa $1.050. Puxa, mas o cara é rei da matemática. Esse daqui foi um grande compositor, custa $1.080. É fantástico, maravilhoso. E assim foi. Ele falou, e aquele branquinho lá, bem limpinho, quanto custa? Que eu tô achando do jeitão. Ele falou, custa $25.000. Nossa, mas de quem é esse cérebro? É de um português. Ele falou, mas caramba, por que custa tão caro? Ô meu, o cérebro 0 quilômetro não vale nada? Brincadeira. Me desculpe os portugueses, porque eu também sou, então posso brincar. Ganhamos o mental. Essa capacidade maior, ganhamos a mente. Só que era uma mente 0 quilômetros, nunca pensou. Então vocês já pensaram, você tem uma mente 0 quilômetros, nem sabe o que é pensamento? Recebi a mente. 0 quilômetros, não tem nada dentro. Não tem palavra nenhuma, não tem conhecimento nenhum, é zero. O que vai acontecer? Besteira, lógico. Uma mente que não tem trabalho nenhum, 0 quilômetros, é ignorância total. O que é uma mente zerada, que não tem nada dentro? É o início do homem. Aí você veja a burrice, a cretinice. Então nós éramos mais animais do que homem, mesmo tendo mente. E pouco a pouco a nossa mente foi adquirindo conhecimento, foi tendo insights, foi tendo registros. E aí começa o processo mental. Mas sempre o emocional venceu. Sempre o emocional sufocou a mente. E quando a mente começou a funcionar, o que nós fizemos? Usamos a mente para coisa errada, coisa animal. O que a gente fez? Entrou na materialidade muito mais do que estava predestinado pelo projeto original dos anjos que estavam criando a gente como homens. Aí usamos a mente, tinha um livre-arbítrio, comia o que comia. Então veja a festa, liberação de sexo, liberação de comida, liberação de tudo. Nós entramos onde? No desequilíbrio, que o espiritual mantinha o equilíbrio. A gente tinha alimentação exata, o equilíbrio
exato, apesar de sermos naquela época monstrengos. Mas tudo era perfeito. Não existia doença, não existia degeneração, não existia nada disso. Era paraíso, tudo era perfeito. Só que a gente que não era perfeito. Estávamos atrasados. Mas no contexto éramos muito mais bonitos que os animais. Só a lontra que dava um jeitinho, por isso que houve o acasalamento e nasceu o macaco. Começamos então a entrar na materialidade muito mais do que podíamos. E aí já era o desequilíbrio. Comíamos coisas erradas, quantidades erradas, como fazemos hoje aí nos McDonald's da vida. O povo americano é um povo deformado. Os povos em geral são deformados, não tem um corpo perfeito. Por quê? A gente não se alimenta da maneira perfeita. A gente não vive de uma maneira perfeita. Mas é bom ter essa barriguinha aqui. É chopp que entra, é chopp que sai, é chopp que fica. Aguenta a barriga. Vai querer o quê? Ser magrinho, tomar chopp? Não dá. Aí nós entramos na materialidade muito mais do que o projeto pedia, do que mais nós estávamos predestinados. O que isso gera? Desequilíbrio. Desequilíbrio gera o quê? Doença. Aí nasce a doença. A doença nasce no episódio da queda dos anjos, na doação do mental 0 quilômetros, usando o livre-arbítrio que começa a funcionar, gera o desequilíbrio gera a doença. A doença não existe. Deus não criou a doença. O homem que criou a doença. Se eu viver de uma forma equilibrada, eu nunca vou ficar doente. Não acontece nada comigo. Só que é duro achar qual que é. Só na Mundial tem mais de 50 que indicam. Depende de achar aquele que indica certo. E hoje, quanto que nós conseguimos avançar hoje, depois de todo esse tempo aqui? Depois de exatamente 71,7 milhões de anos atrás, mais 2 mil anos. Quanto que nós ganhamos? 7%. Veja quanto nós estamos atrasados. Se a gente for no Lago 13, ali, Lago 13 de Maio, se a gente for lá na periferia da periferia da periferia, respeitando, lógico, mas naqueles lugares onde só rola cachaça, só rola intriga, só rola briga, qual é o nível lá? 3% do cérebro. As pessoas mais inteligentes chegam a 10%. Os gênios, que não tem nenhum ainda, vão chegar a 12,5%. Nós estamos em média com 7%. Nessa sala tem 7,5%. Todos nós. Então estamos bem. Mas veja, quanto que nós crescemos na mente? Muito pouco. Veja como nós estamos atrasados. Faça uma reflexão. Durante o dia, quanto que a consciência de vocês fica no emocional, nas preocupações, na animalidade, nos sentimentos, nas emoções, nos instintos, e quanto fica ali na mente mesmo, trabalhando na mente. Vamos ver que é muito pouquinho. Vai ser 7% mesmo. Realmente é complicado. Se for menos, está na hora de mudar. Nós estamos ainda atrasados. Junto com a mente nós ganhamos o ego, o princípio da egoidade, da individualidade. Aí eu sou eu, aí vem o egoísmo. O que existe o egoísmo? É super importante o egoísmo, para eu voltar à minha consciência, à minha realidade. O egoísmo é uma fase inicial de um processo. Nós temos que ser egoístas para poder voltar a consciência para a gente, para se autoconhecer. Depois que o egoísmo existe, tem que ser o equilíbrio. E do equilíbrio o altruísmo. Aí o egoísmo vira equilíbrio, depois vira altruísmo. Aí nasceu o princípio da egoidade. Aí nasceu com a egoidade o quê? O livre-arbítrio. Escolhe o que quiser. Se quer comer raiz, come. Se quer comer fruto, come. Se quer comer o tronco, come. E a gente fazia isso. Nem sabia o que tinha que comer 0 quilômetros. Estamos aprendendo. Os anjos estavam apenas acompanhando a gente. A gente, em vez de comer o fruto, comia a casca. Veja como a gente era. O cérebro 0 quilômetro vai querer o quê? Então nasceu o princípio do livre-arbítrio. E com o desequilíbrio, nasce o quê? Karma, que é a lei do equilíbrio. Dor, sofrimento, trabalho, egoísmo, mente 0 quilômetros. Fora isso, vem um episódio. Aí vem a história da Eva, que é importante a gente falar. O primeiro contato, a primeira mulher de Adão foi Lilith, que deu toda a instrução de como ia funcionar aquilo que estava sendo separado de uma forma dioica, como macho e fêmea. Porque nós éramos animais, nem poderíamos falar homem e mulher. Dizer que Adão é homem é uma blasfêmia. Dizer que Eva é uma mulher é outra blasfêmia. Éramos animais. Cérebro 0 quilômetros. E a gente funcionava como? Pelo instinto. E aí Lilith começa a ensinar tudo sobre o sexo para Adão. Depois da costela de Adão, isso é simbólica, dos ossos, dos seus ossos virá o virago, que vem Eva. E Eva representa este jogo polar. E Adão já era expert no processo, ensinou Eva, e aí nasce a procriação e a reprodução sexual. Não mais do ovo externo, mas do ovo interno. O ovo grande virou um mínimo ovo que hoje tem 0,2 milímetros de diâmetro, que é o óvulo que a mulher tem a cada ciclo mensal, que é jogado na cavidade abdominal, que as trompas de Eustáquio pegam e levam para dentro do útero para ser concebido pelos espermatozoides do óvulo. Aqui tem o processo de Adão. Como é que era Eva? Era aquele bichão lá. Era a Sharon Stone, com aqueles cabelos loiros, lindos, aqueles olhos que parecem luzinhas de olho de gato. Nada disso, aquele bichão mesmo. E aí vem o episódio da árvore. Então existe o rio do paraíso, tinha uma árvore na margem esquerda e uma árvore na margem direita. A da margem esquerda era a árvore do conhecimento.
Se você comer do fruto do conhecimento, você adquire conhecimento. E do outro lado, era a árvore da vida eterna. Se você comer da árvore da vida eterna, você tem vida eterna. Você vive para a eternidade. E o que fez Eva? Olha só a mulher. Por isso que a mulher é muito mais esperta do que o homem. Quem foi que usou primeiro a mente? A mulher. A mulher foi a primeira a pensar. Só que ela ainda não aprendeu até hoje. Os homens aprenderam. Fico contente. A mulher começou a pensar antes do que o homem, porque ela foi a primeira a comer do fruto proibido. Qual é o fruto proibido? A mente. E não é maçã, não. Sabe qual era a árvore do paraíso? Figueira. Era figo. Primeiro fruto proibido que ela comeu é figo. Por isso que a figueira é o símbolo do conhecimento, é a árvore de Bode, é a árvore de Buda, é a árvore do conhecimento. O próprio Jesus procurava, meu Deus, eu não acho alguém da figueira. Ele não fala isso? Até que ele achou Judas Iscariote. É o homem mais envolvido no processo mental dos 12 discípulos. Judas, o traidor que não era traidor. E a árvore do conhecimento era uma figueira. E a folha da figueira era enorme naquela época. O figo era enorme, tudo era grande. Então imagina o Adão, que tinha 4,30 metros, usando uma folha de parreira. Não ia cobrir nada, porque tudo é proporcional. Então imagina, o que ia cobrir uma folha de parreira? Por maior que fosse. Não, aí tem que ser uma folha de bananeira, não vira? Mas a folha que ele usou foi um ramo de figueira, folhas de figueira. Por quê? Quando Eva comeu da árvore do conhecimento, ela teve a mente. Ela chama Adão e falou, coma. E a serpente, come, come. Que é o símbolo do anjo caído, que é o símbolo de Samael, que é o símbolo de Lilith também, tanto de Samael como Lilith. Adão pegou do fruto da árvore do conhecimento e comeu. Na mesma hora, o que ele sente? Vergonha. Ou seja, a mente é que permite entender vergonha. Animal tem vergonha? O galo tem vergonha de ter 40 galinhas no galinheiro? Não tem vergonha. Se está parecendo uma freira e tem um cachorro com uma cadela para gerar um cachorrinho, ele fica com vergonha porque a freira está passando? Não existe. Animal não tem vergonha. E nem o homem tem. Imagine se o animal vai ter. É complicado. Adão, na hora, sentiu vergonha. Ou seja, caiu a mente, que a mente é que leva ao processo da vergonha. Apesar de ser 0 quilômetros, pelo menos a vergonha se manifestou. Foi a primeira coisa armazenada em Adão, qual que foi? Vergonha. Vergonha é o que acaba com o homem e o que enaltece o homem. É Adão, a vergonha. Ele sentiu vergonha. Ele se cobriu, porque ele viu que ele estava nu. Ele sempre viveu nu, mas naquele momento ele viu que tinha algo errado, que a mente entrou. Ele não podia ser mais animal. Porque animal vira nu, o animal vai na Elos, o animal vai nas lojas Garbo, vai ver uma calcinha, vai ver alguma coisa, uma cueca. Não, o animal anda nu. E Adão também. Mas quando ele comeu do fruto proibido, sentiu vergonha e já se cobriu as genitálias. E Eva também. Aí vinha a vergonha. E Deus olhou Adão se cobrindo e falou, Adão, o que você fez, Adão? Adão, o que você fez? Aí viu que ele estava com vergonha, comeu da árvore do fruto proibido, tá expulso daqui, vai embora. Sabe por que ele expulsou? Porque do outro lado tinha o quê? A árvore da vida eterna. Essa mulher é louca. Se essa mulher já me fez besteira da árvore do conhecimento e vai gerar toda essa confusão dos anjos caídos, imagina se ela comer do fruto da vida eterna. Já pensou esse mocorongo está lá como padrão evolutivo? Não, expulsa. Então expulsou do paraíso, aí vem a expulsão, como proteção da árvore da vida eterna. E quando chegar o disco voador, que os evangélicos falam, tendo 2.000 quilômetros de largura, 2.000 de comprimento e 2.000 de altura, e lá no meio tem a árvore do conhecimento, que eles vão ser arrebatados, a minha esposa anda com o carrinho dela, tá escrito, cuidado, eu posso ser arrebatada a qualquer momento. Eu falo, só se for por uma jamanta, porque pelo Nova Jerusalém não vai ser mesmo. A mulher é jogo duro. Ser arrebatado para Nova Jerusalém, onde tem a árvore da vida eterna, onde quem come da vida eterna vive para toda a eternidade junto com Jesus. Não é lindo? Mas não é bem assim. Aí vem as consequências. Dá para entender o jogo evolutivo? E tudo isso nesse episódio que vem se prolongando até o momento atual. Quem são os mestres da humanidade que vocês já ouviram falar, que conheceram? São aspectos luciféricos, tanto masculinos como femininos. Quem é Jesus? O primeiro anjo caído luciférico que conseguiu voltar ao reino dos céus. Por isso que no Apocalipse ele está ao lado de quem? De Melquisedeque, que está sentado no trono e que no trono ele pergunta quem que pode abrir esse livro? E os anciões, todo mundo começou a chorar. Não, ninguém pode. Não, tem um que abre, é o Cordeiro de Deus. Aí vem Jesus, fica do lado dele, que é o anjo que caiu, que é o padrão, que tem isso. E como é que é Jesus? Enorme, cabelo branco, olhos vermelhos, da língua dele sai uma baita de uma espada com 2 cortes, um corte da direita e da esquerda, pés de bronze pegando fogo. Essa é a figura de Jesus, não é nada do que mostra por aí. E ele mesmo falou, Apocalipse não foi dado por revelação de Jesus direto a João, seu discípulo querido, Boanerges, voz de trovão, ele parecia o Carvalho da Bandeirantes falando. Já viram o Carvalho falando? Por isso que chamava Boanerges, era um trovão. Atrás da queda dos anjos nós tivemos os nossos mestres. Todos os nossos mestres são anjos caídos. A mitologia conta a história deles. O que é o tarô? O tarô conta a história exata das hierarquias angélicas. E qual é a carta 15 que comanda o tarô? É Lúcifer.
Só que quando você vê aquele Lúcifer, é o Lúcifer animal, é o Lúcifer do mal, não é o Lúcifer do bem, o Lúcifer que lá ficou, o 666 de cima, é o 666 de baixo. Mas se você entrar nos arquétipos, se eu uso o tarô para fins maléficos, eu me ligo com o Lúcifer de baixo. Se eu uso o tarô para fins deíficos, espirituais, superiores, eu me ligo com o Lúcifer de cima. E aquela figura que eu vejo lá, que é o diabo, que é uma figura terrível, que tem um pentagrama, que é o símbolo da quinta hierarquia, que é a estrela, que é Vênus, símbolo de Vênus, e que tem amarrado o homem e a mulher no arcano 15, porque o arcano 15 é o arcano central do tarô maior, representa o pai, o comando. Os 78 arcanos, 22 maiores e 56 menores, dá 78. 78, 7 mais 8, 15. Representam o maior e representa o total. Todos os nossos mestres estão aí. Todos os grandes cientistas da humanidade que vocês conheceram, como por exemplo Copérnico, Galileu, como Marconi, como cientistas especialíssimos, como Gay-Lussac e tantos outros, eram espíritos luciféricos, todos eles. Ou seja, quem são esses gênios que trazem conhecimento? Você acha que alguém aqui nesta sala tem capacidade de explicar como é que funciona uma televisão? Como é que põe o homem dentro daquela tela? Como é que ele aparece lá? Uma internet? Nós temos capacidade para isso? Nós copiamos, mexemos, fazemos. Mas quem sabe isso daí? Quem teve a cabeça para criar isso? Foi humano? Lógico que não foi. Isso tudo é colocado para a gente, são esses seres que colocam. Nós tivemos políticos, papas, que eram anjos. Pio XII era um anjo do bem. Clemente V, que não tinha nada de Clemente, era um anjo das trevas. Tem anjo do bem e anjo do mal. Tem os dois. Nós temos cientistas, nós temos estadistas, nós temos Hirohito do Japão, foi um anjo feito homem. O japonês fala que Hirohito é um deus. E é mesmo, não deus, é um anjo. Quer saber outro? Duque de Windsor. Quer saber outro? Ademar de Barros. Quer saber outro? Jânio Quadros. Só que Jânio Quadros é da esquerdinha. Quer saber outro? Hitler, da esquerdinha. Tem vários. Juscelino, Kennedy. Não é porque eles foram famosos, não. É porque eram mesmo. Eles são marcados. Se você tem visão espiritual, você enxerga a marca na testa dele. Tá ali, você olha e você vê. A marca da besta dele. Só que não é besta. Você sabe se é marca da besta, que é da hierarquia do mal, ou se é marca da besta, que tá lá de cima, conectado lá em cima. Então são todos seres marcados. E nós temos marcas. Daí vem o número da besta que vocês já ouviram falar. É o número da besta. Porque a besta representa a ignorância. Representa esta besta que foi Lilith, que hoje é Maria, mãe de Deus, a mulher mais pura do mundo. Ela é a besta transformada. Quem é Jesus? É o Lúcifer que caiu aqui transformado. Ele saiu do Lúcifer animal, que é Samael, passou pelo Lúcifer hominal, que é Rafael, e chegou a Lúcifer mesmo, que é ele próprio. Ele tinha todos os poderes. O poder da multiplicação dos pães, do vinho, dos milagres, ressuscitação e tudo que ele fazia, ele representa esse poder luciférico, que é o anjo. O anjo que caiu é Lúcifer. As iniciações são luciféricas, não tem nada, as religiões são luciféricas, tudo é luciférico, não tem nada que não seja luciférico, porque não tem, ele que é o anjo caído. Se tiver anjo no meio da humanidade é de Lúcifer, não tem outro, não tem outra hierarquia. Ah, mas o meu anjo é diferente, o meu anjo é do amorzinho, é da sexta-feira, isso é tudo bobagem, só tem um que caiu que foi esse, o resto não caiu nenhum, o resto está lá. E o que voltou com uma outra consciência, então Jesus é Lúcifer transformado. Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão do cristão? Qual é a missão do evangélico? Transformar trevas em luz, transformar mal em bem, transformar ignorância em sabedoria, transformar o anticristo em Cristo, transformar tudo que é de ruim, mazelas, desgraças em felicidade, amor e assim. O católico faz isso? O Papa faz isso com todo o respeito? A filosofia cristã faz isso? Os evangélicos fazem isso? Não fazem. Eles colocam aquilo é ali e isso é aqui. Eu estou daqui, aquilo está lá. Não, você está fazendo essa transformação. É isso que tem que ser feito. É o trabalho de transformação, trabalho luciférico. Não preciso mais detalhar, dizer que Jesus é Lúcifer. Só que não Lúcifer ignorância. É o Lúcifer redimido, que voltou ao reino dos céus. Quem ele é, Jesus? É o padrão da humanidade. Quem comanda a evolução? Lúcifer. Lúcifer é o quinto senhor que comanda a evolução. O sexto ajuda, mas quem comanda é o quinto. Quem é que morreu na cruz? Foi Jesus quarto, Jesus quinto ou Jesus sexto? Foi Jesus quinto, porque Jesus quarto é João Batista, é o homem mais perfeito do mundo. Nunca vai existir um homem tão perfeito como João Batista. Por isso que ele é padrão dos maçons, da maçonaria, é o homem perfeito. Só que como é clube do Bolinha, não tem mulher, quem é a maçom ou a mulher maçom padrão? Tem que ter uma também, porque João Batista tinha a contraparte dele, não parte do contra, a contraparte, ele tinha. João Batista é o homem perfeito. E Jesus, como homem, era igual a João Batista, como homem. Mas Jesus, através da iluminação, através da lustração, através dessa metamorfose que ele passava, que ele virava anjo, ele era superior a João Batista.
porque ele não era homem, ele era anjo e homem. Jesus era anjo e homem. Mas tinha um outro que não entrou no contexto evolutivo, que é o irmão de Jesus, que é Micael, que foi quem jogou aqui dentro. Se ele jogou, ele veio buscar. Aí ficou claro quem foi o mestre de Jesus, quem dos 12 até a idade dele entrar no processo foi iniciador dele, que a gente chama de Urqueme, que a gente chama de Micael, que é Micael, quem como Deus que jogou. Se jogou, veio buscar. Veio trazer, porque ele tem mais consciência do que Lúcifer. Micael tem mais consciência do que Jesus. Agora, só que nós não temos consciência para chegar a Micael. Ele é um semideus. Nós podemos chegar até anjo, que é o padrão que Jesus deixou. Não tem como. Então esse nem entrou no contexto, porque nem dá para falar com ele. Ele é muito alto para o nosso nível. É só as hierarquias entram em contato com ele. Nosso padrão é Jesus, que morreu na cruz é Lúcifer, e o Jesus que não morreu na cruz, que é Lúcifer, é João Batista. Aí vocês vão entender o Bafomete, vocês vão entender o confrontamento com essa figura. Se eu sou homem, se eu quero evoluir, eu tenho que enfrentar o mal. Não tenho que ter medo de nada, não tenho que ter medo do anticristo, medo de diabo, medo de Beuzebu, medo da magia negra, de nada. Porque eu não sou nessa. Porque se eu tiver medo, ela funciona. Se eu não aceitar o mal não tem poder sobre mim. Mas se por outro lado eu ficar esperando o bem chegar, também não chega nunca. Não adianta ficar esperando Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Eldorado chegar, que não vai chegar. Nem Jesus, nem Maria. Eu tenho que fazer o bem fluir através de mim. Aí eu tenho tudo. Eu posso rejeitar o mal, eu posso canalizar o bem. Esse é o segredo. Jesus é Lúcifer. Ah, se eu falo isso no Vaticano, pelo amor de Deus, eu vou ser queimado. Mas é a verdade. Não está claro para vocês? É tão simples. E quando a gente fala Lúcifer, a maioria é fantástico, nem caiu. Está lá em cima, sempre esteve. Que são os anjos do bem, de o quinto princípio. Qualquer padre, qualquer um que evoca um anjo, ele está evocando Lúcifer. Que é o anjo que vai entrar em contato com a gente, é o quinto anjo, que é Lúcifer. Só que não o caído. Através das religiões, da manifestação, são os caídos. Pergunto para vocês, existem seres luciféricos ainda no nosso meio? Lógico, 1/3 da humanidade. Tem 1/3 da humanidade que é luciférica. Então aí, só que tem uns atrasados, outros adiantados. Não é só quem está na penitenciária que cometeu crime, não. Tem muito aí colarinho branco que está na política cometendo muito crime pior do que eles cometeram lá dentro. E estão livres. Corrupção, desgraça, são horríveis, são luciféricos das trevas. Mas também tem luciféricos do bem no meio da humanidade, como estadistas, cientistas, químicos, filósofos, professores, padres, etc, etc, evangélicos. Tem de tudo. Tem até corintiano. Nós não estamos relacionados à capela. Não tem nada a ver com capela. A única capela que a gente está relacionado é essas capelinhas que a gente tem aí. Capelinha de melão, é de São João. Com todo o respeito, porque os sistemas que nós estamos conectados são 3 só. Isto são pessoas que recebem inspirações, recebem mensagens e ficam escrevendo essas coisas. Não quer dizer que eles estejam errados. Eles receberam de uma forma não adequada e não tem a devida preparação. Mas tudo está aqui. Tudo vem da Terra. Os UFOs vêm da Terra. O processo evolucional está na Terra. Os anjos caídos estão na Terra. Sai e entram da Terra. E quem está atrás dos UFOs, dos fenômenos ufológicos? Eles, atrás dos UFOs, são os anjos caídos. Com uma alta tecnologia, eles que criaram os UFOs. Existem desde esta época aqui, já tinha UFO no meio da humanidade. Um pouco depois, na época da Atlântida, já tinha UFO. Há 53 milhões de anos atrás já tinha UFO na face da Terra. E quem que criou? Anjos. Tem UFOs do mal, vermelhos e verdes, e UFOs do bem. São brancos, amarelos e azuis. Mas não vão na cor, porque a cor engana. Eu enfrentei uma vez um laranja que parecia vermelho e parecia amarelo. E eu falei, qual que eu entro? Eu falei, quer saber do negócio? Vou cair fora. Melhor negócio que eu fiz, porque eu não sabia para onde era. Esse negócio de capela não tem. É um processo espírita. É algo que é colocado para a pessoa entrar dentro de uma realidade que se aproxima de algo importante. Na realidade, nós temos 88 constelações. E capela é uma estrela de uma dessas constelações. Se você retalhar o céu, tem 88 áreas, cada área é uma constelação. Mas nós temos 12 importantes, que são as 12 dos signos e 4 das estações. Nós temos Pégasus, que é a primavera, temos Leão, que é do verão, temos Escorpião, que é de inverno, e temos Órion, que é do verão. Nós temos 3 constelações ligadas ao processo evolutivo. Ao quarto princípio é Cruzeiro do Sul, que é a cruz. Aí você tem a Estrela de Magalhães. Você tem o Saco de Carvão, que é uma nebulosa, que é uma galáxia, que é galáxia satélite da galáxia Terra. A nossa enorme galáxia, que tem 150 bilhões de estrelas, tem uma que é satélite, ela fica amarrada à nossa e dando volta. E a gente vê no Saco de Carvão. É lá. Cruzeiro do Sul é o quarto princípio, é o humano mental comum. A quinta é a constelação do Cão Maior. Sírius e Cão Maior é o quinto, que representa Jesus. O quinto, Cão Maior, que corresponde ao próprio Vênus também. Se você quiser entender os mistérios de Vênus, você vai entender na constelação do Cão Maior. E tem a do sexto, que é de Órion, que é a constelação típica do verão. E a constelação de Órion, ela tem 7 estrelas. Aí veja o número 7. E representa o sexto sistema. Quarto sistema, a Terra, é reflexo da Cruzeiro do Sul. As hierarquias
hierarquias que influenciam do cosmos para a Terra, que não são do sistema planetário, são do quarto sistema, que é a Cruzeiro do Sul. De um quinto sistema é da constelação de Sírius, da estrela Sírius, que é o cão maior. E do sexto sistema, que mexe com os faraós, que tinham aquela cobrinha que representa o símbolo da sexta hierarquia, é uma constelação que tem 7 estrelas. São assim, 4, e tem 3 assim. São 7 estrelas. No verão, agora você já olha, está no céu, nessa constelação. Você tem Saiph, Bellatrix, Rigel e Betelgeuse. Você tem 4 estrelas. Saiph, Rigel, Bellatrix e Betelgeuse. E Betelgeuse é enorme, uma estrela vermelha. Representa um grande mistério. E aqui vocês têm o quê? As 3 Marias, que não eram Marias mais árabes. É Mintaka, Aunilan e Aunitaka. Se vocês olharem a distância de Mintaka para Aunilan e de Aunilan para Aunitaka, é exatamente proporcional à distância de Quéops para Kefren e Kefren para Miquerinos, das 3 pirâmides. Se você olhar o alinhamento das 3 pirâmides desalinhadas, é o mesmo desalinhamento que existe nas 3 Marias. Conclusão, cada uma das 3 pirâmides está conectada com a constelação de Órion. Toda a influência da intuição vinha de Órion diretamente para as pirâmides. As pirâmides recebiam todo o impulso da intuição para aqueles seres que eram semideuses. Os faraós eram semideuses. Cunaton, sabe quem era Cunaton? Amenófis IV, o fundador da maçonaria, foi o grande instrutor de Jesus. E tem uma figura de Cunaton crucificado. Karnak mostra lá a figura dele, como ele voltaria no futuro. Ele voltou como um dos aspectos de Jesus. Que Órion representa o sexto princípio. Não tem nada com capela, não tem nada com outros. Mas tem. Vou dizer por quê? Porque todas as estrelas do universo são derivadas de uma única estrela. Qualquer coisa que tenha em capela, qualquer coisa que tenha em Aldebaran, qualquer coisa que tenha em qualquer estrela que você conhece o nome dela ou desconheça, em Wolf 524, seja lá qual for, está conectada a tudo isso. Porque todas as estrelas vieram de uma estrela só. Essa estrela se desdobrou em múltiplos, todas estão correlacionadas. Mas na magia, na consciência, são 3 constelações. Cruzeiro do Sul, quarto princípio, Cão Maior e Sírius, quinto princípio, e também Órion com as 3 Marias, ou 3 árabes, Mintaka, Aunilan, Aunitaka, sexto princípio. É o que comanda a Terra. São 3 constelações. É para onde nós iremos. Futuramente estaremos nessas constelações. Com isso, então, nós fechamos a palestra.